Olá, meu nome é Karina, sou aluna do curso de Tecnologia em Gestão Empresarial da FATEC Zona Leste e será apresentado trabalho de graduação com o tema Mulheres no Mercado de Trabalho, as conquistas e desafios na área da tecnologia da informação. A orientadora foi a professora Regiane de Fátima Vigarão Malta. O trabalho de graduação terá a seguinte estrutura: introdução, objetivo, metodologia, fundamentação teórica, desenvolvimento, resultados e conclusão. Até o século XX, as convenções ditavam que o marido era o provedor do lar, enquanto as mulheres realizavam basicamente afazeres domésticos e cuidavam dos filhos. Com muita força e determinação, as mulheres conquistaram, continuam conquistando, grandes feitos no mercado de trabalho. Entretanto, os desafios continuam. Ainda hoje, as mulheres enfrentam inúmeras barreiras que vão da luta pela igualdade na ocupação de cargos de liderança, igualdade de salários e as situações de assédio. A visão da sociedade em relação às competências de homens e mulheres tem relação direta com o desenvolvimento de suas profissões, aspecto que explica o motivo do público masculino ainda ser majoritário na área da tecnologia. Porém, aos poucos, o quadro está mudando. As mulheres conquistaram espaço e evoluíram muito em sua participação não só nesta área do mercado de trabalho, mas também em outras, e na ocupação de posições de poder ao redor do mundo. É de senso comum que há muito tempo as mulheres têm lutado por uma sociedade que consiga equilibrar seus dados estatísticos em relação à sua atuação versus a dos homens no mercado de trabalho, e apesar da área da tecnologia ser apontada como uma das mais promissoras e que mais crescem, a diferença entre gêneros ainda é grande. Em processos seletivos realizados pelo Page Group, entre os anos de 2016 e 2018, a cada 10 candidatos em processos seletivos na área de TI, 3 eram mulheres. Conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no ano de 2018, o rendimento médio das mulheres ocupadas com idade entre 25 e 49 anos foi de R$ 2.050, o equivalente a 79,5% da remuneração recebida pelos homens, que era de R$ 2.579. A população ocupada na faixa etária de 25 a 49 anos totalizava 56.400.000 pessoas em todo o Brasil, sendo 54,7% de homens e 45,3% de mulheres. A participação feminina no mercado de trabalho não mudou significativamente desde 2012, quando a pesquisa teve início. Apesar de inferior, este percentual de mulheres com ocupações profissionais é considerado uma conquista diante de todos os anos em que a classe feminina vem brigando por seu espaço no mercado de trabalho. O índice que nos chama a atenção é onde esse percentual não tem destaque, nos cargos de diretores e gerentes. O sexo feminino corresponde a apenas 41,8% dos trabalhadores nessa faixa etária. Nesse mesmo ano, o valor médio da hora trabalhada foi de R$ 13,00 para mulheres, enquanto para homens era de R$ 14,20. Este artigo tem o objetivo de demonstrar, através de pesquisas, a participação da mulher na área da tecnologia da informação e o seu reconhecimento profissional. A metodologia escolhida para o desenvolvimento do estudo foi a pesquisa bibliográfica, que, conforme Gil, é a modalidade que recupera o conhecimento científico acumulado a respeito do tema estudado. A pesquisa bibliográfica em questão foi desenvolvida a partir de material já elaborado para explorar a problemática referente ao tema. As informações analisadas foram obtidas de pesquisas bibliográficas e dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Olá, meu nome é Gislaine e eu vou dar continuidade à apresentação do trabalho de graduação. Segundo Franchon, nas últimas décadas, os modelos organizacionais sofreram diversas alterações e tiveram que se adaptar para sobreviver às rápidas transformações econômicas e tecnológicas que vêm ocorrendo no mundo. As mulheres na tecnologia não é algo recente. Entre os anos de 1842 e 1843, Augusta Ada King, conhecida como Condessa de Lovelace, criou notas sobre a máquina analítica do seu marido, que foram republicadas mais de 100 anos depois. A máquina foi reconhecida como o primeiro modelo de computador e as anotações da Condessa como primeiro algoritmo especificamente criado para ser implementado em um computador. Por isso ela ficou conhecida como a primeira programadora da história. Infelizmente, a Condessa não viu o sucesso da sua ideia enquanto viveu entre os anos de 1815 e 1852.
Depois de quase um século, entre os anos de 1940 e 1950, outra mulher serviu de inspiração para o desenvolvimento de outra linguagem de programação, a tão conhecida COBOL. Grace Hopper, que viveu entre 1906 e 1992, criou a linguagem de programação chamada Flowmatic. Foi ela que usou pela primeira vez o termo bug. Nessa mesma época, entre os anos de 1943 e 1945, o primeiro computador elétrico, o ENIAC, teve parte da sua programação desenvolvida inicialmente por 6 mulheres. Essas mulheres faziam parte do corpo voluntário feminino para emergências durante a Segunda Guerra Mundial. E pelo provável fato dos homens estarem na guerra, as mulheres participavam ativamente nesse período das programações. Hoje, dificilmente um ser humano não conhece os termos GPS e Wi-Fi. Ambos foram criados por uma estrela de Hollywood, a austríaca Hedy Lamarr. Meu nome é Gabriela e apresentarei os resultados da pesquisa realizada entre os dias 19 de setembro e 16 de outubro de 2019, onde coletamos 130 respostas de profissionais e estudantes da área de tecnologia. Através do primeiro gráfico, foi possível identificar que menos da metade dos entrevistados são do sexo feminino, o que corresponde a 46 mulheres. No gráfico 2, apenas 58 dessas pessoas concluíram o ensino superior, sendo que desse total, apenas 36% correspondem às mulheres. O gráfico 3, que corresponde à pós-graduação concluída, a maioria que possui essa formação são as mulheres. Já no gráfico 4, que mostra as pessoas que estão cursando pós-graduação, os homens correspondem à maioria dos entrevistados. No gráfico 5, onde trata a atuação na área de tecnologia, a hipótese da pesquisa desse artigo se confirma. Os homens correspondem a 66% das pessoas que atuam na área. No gráfico que fala sobre a faixa salarial, observou-se que entre as pessoas pesquisadas, os homens recebem mais que as mulheres em todas as faixas, em especial aquela que é acima de R$ 4.990. O número de homens que se encaixam nesse valor chega a ser 212% maior que a quantidade de mulheres pesquisadas. Já no tempo de atuação na área, o gráfico mostra o fato de que entre aqueles que estão atuando há mais de 4 anos, o número de homens corresponde a 280% em relação ao número de mulheres. No fato que se fala sobre preconceito, que o gráfico 8 apresenta, das 130 pessoas entrevistadas, apenas 28 confirmaram que já sofreu preconceito, porém, 64% dessas pessoas são as mulheres. Entre as situações vividas, destacam-se os seguintes relatos pessoais. O público, no geral, não aceita que uma mulher atue na área de informática. As mulheres não são ouvidas como os homens e têm dificuldade de serem contratadas pelas empresas de tecnologia. Nesse artigo, podemos concluir que, mesmo apesar de alguns avanços, a realidade de uma sociedade mais igualitária e justa em condições de oportunidades de trabalho para ambos os gêneros ainda está distante. Ainda que seja crescente e notório a participação feminina no mundo corporativo, é preciso uma quebra de padrões e comportamentos em relação à competitividade de homens e mulheres. Infelizmente, lidamos com uma concorrência desleal entre os gêneros no tocante a cargos e posições empresariais. É preciso lutar muito por uma hegemonia no ambiente de trabalho e a equalização das funções e salários entre homens e mulheres. Inseridas no mercado de trabalho corporativo, as mulheres continuam acumulando funções e equilibrando carreira profissional com as responsabilidades domésticas. A conciliação desses dois universos exige ainda mais talento de cada trabalhadora. Além dos desafios de se estabilizar na carreira, elas também enfrentam desafios em casa, pois muitas têm filho e responsabilidades domésticas. Para reduzir esse abismo, que separa homens e mulheres, é crucial iniciativas de políticas públicas que priorizam a abertura e a ampliação de vagas em creches, pré-escolas e escolas de tempo integral para que seja mais ágil o retorno das mulheres aos seus postos de trabalho, tão logo acabe seu período de licença-maternidade. Na área de tecnologia, não é diferente. Este estudo procura evidenciar a participação na área da tecnologia da informação, mostrar as dificuldades enfrentadas e a diferença que ainda existe em relação aos homens, principalmente no quesito salário e cargos.
Mesmo com a internet das coisas em alta e a necessidade de capacitar pessoas de ambos os sexos, muitas empresas de tecnologia ainda resistem em abrir espaços para o sexo feminino. Aumentando a oportunidade de capacitação para mulheres nessa área, 2 objetivos seriam alcançados. O primeiro diminuiria a escassez de profissionais e o segundo seria aumentar o número de mulheres dentro desse setor.